Pessoal, agora eu vou falar sobre microcontroladores. Então, nós temos aí como tema da disciplina microcontroladores. E eu vou fazer a seguinte pergunta: alguém aqui já ouviu falar o que é um microcontrolador? Alguém aqui já ouviu? Vocês têm algum conceito sobre microcontroladores? Alguém? Então vamos lá. Então, se ninguém tem, eu vou falar. Microcontroladores, vamos lá. Um microcontrolador é uma máquina computacional que é focada no processamento de um equipamento e ele fica embarcado e normalmente executa funções específicas. Por exemplo, qual é a função que aquele notebook executa? Diga aí. Qual é a função que esse notebook executa? O notebook. Ele executa uma função, duas, quantas? Várias. Então, normalmente, um computador, ele executa várias funções. Um microcontrolador, normalmente, ele tem uma função específica. Por exemplo, aquele ar-condicionado ali. Ali tem um microcontrolador. Tem um microcontrolador que tem a função de fazer o gerenciamento só daquele dispositivo. Ele foi fabricado e foi instalado, programado, só para fazer aquilo ali. Só para fazer o gerenciamento da temperatura. Você pode ter outro microcontrolador que foi embarcado num relógio, só para fazer ali o gerenciamento ali das funções do relógio. Apesar que hoje com o relógio inteligente ele faz um monte de coisa. Mas normalmente o microcontrolador ele é embarcado em um componente, por exemplo, no micro-ondas, tem um microcontrolador ali. Você aperta um botão, aí ele joga informação no display, ele é fabricado e projetado só para aquilo. Então normalmente o microcontrolador ele tem esse propósito específico, sendo que um microcontrolador, e aí antes de falar antes de falar de um conceito a mais, né, da arquitetura do microcontrolador, eu quero falar do microprocessador. Alguém já ouviu aqui falar de microprocessador? Um microprocessador, ele é também uma máquina computacional. Sendo que ele é diferente do microcontrolador. Poxa, agora confundi tudo. Um microcontrolador, ele faz tudo. Preste atenção, ele lê o dado de um sensor, ele processa, ele armazena, ele se comunica, pronto, ele faz tudo. O microcontrolador, ele tem tudo dentro dele. O microprocessador, ele só faz processar. Ele precisa de periféricos para funcionar. Então, por exemplo, no computador, quem aqui já viu um computador aberto, uma placa de computador? Quem aqui já viu? Pronto. Tem vários chips lá. Tem um processador, aí tem outro chip, memória, tem outro chip, que é a interface, ou seja, o microcontrolador, ele funciona sozinho. Um microprocessador, ele precisa de outros chips para funcionar. Então, quando você vê um microcontrolador, pode ter certeza que ele consegue dar conta do recado, fazer tudo sozinho. Sendo que ele tem limitação de processamento. Já o processador, o microprocessador, ele é todo otimizado para entregar muito processamento. Por isso que você vê um computador com 8 GB de RAM, porque tem um microprocessador ali que é potente. Quando você imaginar um processador, imagine a hélice, sempre associe a hélice do liquidificador. Você pode ter um liquidificador simples, de 3 hélices, bem simplesinho, mas você pode ter um liquidificador industrial com as hélices bem grande, com a curva ali, com um ângulo, né? Um ângulo ali da hélice, né? Tem um nomezinho que se dá, esqueci agora, um ângulo, não é? Enfim, você tem propósitos diferentes. Enquanto um
é fabricado para dar conta do recado sozinho. O outro é fabricado para entregar processamento. Então são duas coisas diferentes. Eu tenho 2 vídeos no canal que eu explico a diferença de um microcontrolador e um microprocessador. E aí eu mostro no slide, eu mostro tudo bonitinho lá, depois vocês veem. Mas essa disciplina aqui, quando vocês estudarem microcontrolador, qual é a importância de microcontroladores na área da mecatrônica, na área da robótica, nessa área aqui da internet das coisas, inteligência artificial e robótica. O robô, uma máquina, hoje em dia, não tem máquina que não tenha chips. Não tem hoje na indústria máquinas que não tenham algum tipo de processamento, algum tipo de programação. Não tem. Todas têm. Então imagine no robô, você vai ter ali um chip que vai fazer a leitura da posição do servo, que não foi o propósito do robô, foi outra coisa. Então aqui, ó. Então você vai ter microcontroladores que fazem o controle exato da posição de um servo motor, e o servo motor pode ser o braço, a mão, pode ser o braço, pode ser o pescoço do robô, enfim. Você tem microcontroladores fazendo todo esse gerenciamento. Então, essa disciplina ela é muito importante na indústria. Os microcontroladores estão espalhados. Por onde você imaginar tem microcontrolador? Nos carros tem microcontrolador. Então, hoje em dia, não se fabrica mais carro carburado. Você tem carros com injeção eletrônica. E quem é que faz o gerenciamento da injeção eletrônica? Quem é que sabe o que é injeção eletrônica? Alguém sabe aqui? Então, por exemplo, o carro, você abastece, o carro precisa de combustível para funcionar. Qual é a quantidade de combustível que está indo para o motor ali? É a injeção eletrônica que faz esse cálculo. Tem um cálculo para enviar a quantidade exata de combustível que o carro precisa. Sabia disso? Aí tem sensores no carro. Tem sensor de oxigênio que fica no escapamento. Tem sensor de rotação. Tem um monte de sensor no carro. Então os microcontroladores eles estão espalhados. Então você tem o sensoriamento. Os sensores vão enviar essa informação para quem? Para o microcontrolador. O microcontrolador é o cérebro. Ele vai estar recebendo informação, porque ele tem o poder de ler o valor do sensor. E ele vai fazer o quê? Vai fazer o controle, vai enviar a informação. No caso do carro, vou dar um exemplo aqui, você tem um sensor de oxigênio no escapamento. Essa informação vai para o microcontrolador, que está na injeção eletrônica, e a injeção eletrônica manda o sinal para o bico injetor, que vai abrir na quantidade correta para o combustível. E quando eu falo quantidade correta, é uma solenoidezinha, vai abrir milissegundos, a depender se o carro está mais lento ou mais rápido. Então você vai ter milissegundos ali, que foi calculado para abrir de acordo com aquela velocidade ou aquele oxigênio que foi lido ali no escapamento. Então, você tem infinidade de aplicações. Na agricultura 4.0, as máquinas estão robotizadas. Os carros autônomos, nas máquinas industriais, na elétrica, como eu falei, enfim, tem várias aplicações para os microcontroladores. E como é que você faz para aprender, né? Então, nessa disciplina aqui de microcontroladores, nós vamos utilizar a plataforma de computação embarcada chamada, quem sabe? Arduino. O Arduino, ele não é um microcontrolador. Sabia disso que o Arduino não é um microcontrolador? Você sabia? Você sabia que o Arduino não é um microcontrolador? O Arduino, ele é uma plataforma de prototipagem eletrônica que possui um microcontrolador. O microcontrolador é esse chipzinho preto que está aqui no meio. É um microcontrolador. O Arduino é isso aqui tudo.
Esse chip aqui é um microcontrolador chamado de Atmega. Você não precisa decorar o nome não. Mas a Atmel, que é uma empresa de fabricantes de chips eletrônicos, fabricou esse chip aqui. E aí, para facilitar, imagina, num relógio. O relógio é desse tamanho aqui? Não, né? O relógio é bem pequeno, né? Então, no relógio só vai o chip. O relógio só vai o chip. Aí você pode perguntar assim para você, por que o Arduino é desse tamanho? Se ele não vai dentro de um relógio. É porque para facilitar o desenvolvimento de projeto, a prototipagem de projetos, porque antes de você ter um produto, você faz um protótipo. O fabricante, não é? A chamada Arduino, ele pegou o chip, pegou outros componentes e montou uma placa. Ou seja, é um propósito educacional para eu aprender programação. Por quê? Porque com o Arduino eu consigo montar um circuito fazendo isso aqui. Eu encaixo um fio aqui. Pronto. Vai estar agora no pino digital 9. Agora eu consigo pegar uma protoboard e encaixar aqui. Detalhe, alguém aqui já ouviu falar de soldagem? Quem aqui já ouviu falar de soldagem? Levanta a mão. Solda. Quem aqui já ouviu falar? Quem aqui não sabe o que é? Sem vergonha, quem aqui não sabe o que é? Solda. Alguém aqui não sabe o que é? Pronto, solda é você fazer a união de dois metais por meio da fusão dos dois. E aí depois da fusão eles vão se tornar um só. Se você olhar aqui, tem vários pontos de solda. Agora, aqui eu realizei alguma solda? Não. Veja como foi fácil. Eu posso montar um projeto sem fazer solda. Qual é a desvantagem da solda? Se você errar, acabou. Você pode usar um sugador, tirar aqui, mas você vai perder alguma coisa. Pode ter certeza disso. Se você vai perder a placa, você pode perder o componente. Então a solda é basicamente quando você vai estar já no processo final. A vantagem do Arduino é que você pode montar projeto. Eita, deu errado. Você faz o quê? Tira e coloca aqui. Pronto, agora vai dar certo. Então você consegue desenvolver projetos, modificar, ou seja, você consegue em um dia só fazer um projeto. Em uma horinha o projeto está pronto. Então a vantagem do Arduino é isso. Você pode programar um microcontrolador, não é? E aí você vai usar o computador, vai escrever um código, vai conectar aqui e o programa vai passar aqui, por esse cabo USB. Lembra que eu falei de transmissão com fio? Transmissão de dados com fio? Pronto, os dados vão passar por esse fio. E aí a programação vai passar do computador para esse chip aqui. Pronto, você programou um microcontrolador com o Arduino. Existem várias plataformas de prototipagem. Essa aqui, por exemplo, que está nesse robô, é um ESP32. Qual a diferença? Aí tem várias diferenças, né? Diferença de processamento, diferença de pinagem. Mas a grande diferença é que essa placa ela já possui Wi-Fi. Então, se eu quiser carregar um código aqui e ele controlar pelo celular que tem Wi-Fi, ele consegue controlar esse robô pelo celular. Mas aqui não tem. Aqui não tem conectividade sem fio. Aqui só tem conectividade com fio e na placa USB. Existem vários tipos de Arduino. Existe já hoje o Arduino que tem Wi-Fi, tá? Mas existem placas e placas. Certo? E existem outras placas que mais para frente eu vou mostrar para vocês. Vocês entenderam a importância do microcontrolador? Alguém tem alguma pergunta? Alguém tem alguma pergunta? É só uma pequena dúvida. Pode perguntar. Eu queria que o senhor fosse mais específico nessa exemplo da diferença entre um microcontrolador para um microprocessador. Então, deixa eu ver se eu consigo dar um exemplo. Deixa eu ver se eu consigo dar um exemplo aqui para você entender.
O microcontrolador é como se fosse uma peça única que ele consegue funcionar sozinho, ou seja, ele consegue fazer leitura de dados, processamento e se conectar. Ele consegue fazer leitura, processamento e armazenamento. Então, resumindo, o microcontrolador. E tem algumas interfaces, mas, resumindo, o microcontrolador já consegue fazer isso. Ele consegue ler, processar e armazenar. Certo? O microcontrolador é como se fosse uma peça só, mas é uma peça só. O microprocessador, ele só faz uma coisa, é o processamento. Ele não consegue armazenar. Ele vai precisar de outra peça para armazenar. Ele não funciona sozinho. É como se fosse memória RAM, um microprocessador? Não, a memória RAM já é outra coisa. A memória RAM já é uma outra peça que tem o objetivo só de armazenar informação. E nesse caso, como você falou, RAM, aí tem dois tipos de memória. Tem memória RAM, tem memória ROM, né? A memória RAM é a memória de processamento. Então, por exemplo, quantos GB tem o teu celular? 34. E de RAM tem 4. Sabe? Qual a diferença? RAM é de armazenamento e RAM é para processamento. O ROM, a memória ROM, ele tem 64 GB de memória ROM. Então, na memória ROM, que é a memória flash, você pode gravar fotos, você pode salvar seus arquivos. Então, quando você desligar o celular aqui, ligar de novo, os dados vão estar lá. Na memória RAM, é a memória de processamento. Então, resumidamente, a memória RAM ela vai dizer se o seu celular é mais rápido ou mais lento. Porque ele vai conseguir processar mais informação. Imagine como se fosse a hélice. Imagine um liquidificador com uma hélice só. Vai conseguir processar muito pouco, né? Agora imagine um liquidificador com várias hélices, com hélices bem afiadas, amoladas. Então, basicamente, a memória RAM é que vai dizer se o seu celular vai ser mais rápido ou mais lento. Entendeu? Mas quando você pensar no microcontrolador, você consegue pensar num cara que faz tudo sozinho. É porque eu não trouxe a placa aqui, existe outra placa chamada Raspberry Pi, a placa verde. A Raspberry Pi, eu tenho vídeos também no canal. Você olhar para ela, você vai ver que tem vários chips. Por quê? Um chip é o processador, o outro chip é a memória, o outro chip é a placa Wi-Fi, o outro, ou seja, é um quebra-cabeça. São vários chips, mas eles são mais poderosos. Mas aí você vai precisar de mais chips. Aqui não, é um chip só. Ele faz tudo, mas faz tudo de forma modesta, mas faz tudo. Ele consegue dar conta do recado, mas de forma mais modesta. Entendeu? Ele tem suas aplicações em determinados sistemas. Né? Isso. Sistemas que precisam de uma demanda maior, eu já não vou usar tanto microcontrolador. Usaria cada um específico. Quando você fala de aplicação, os microcontroladores são mais aplicados quando você precisa de pouco espaço. Por quê? Porque você já consegue dar conta ali, põe um relógio. Poxa, já imaginou vários chips no relógio, ia ficar um relógio bem grande, né? Não, mas tem que ser pequeno. Então pensa nisso, tem que ser pequeno. Então, um microcontrolador é pequeno e ele consegue fazer tudo. Pronto, então um microcontrolador. Entendeu? Imagina um computador. Computador de videogame, computador de jogos, né? Que aí tem vários YouTubers. É um computador grande, por quê? Porque tem placa de vídeo, tem memória. Ele não consegue fazer tudo sozinho, ele precisa de várias placas, mas também ele tem o quê? Tem muito processamento. Para você rodar um jogo, você precisa de muito processamento. Entendeu? Beleza? Alguém tem mais alguma dúvida, alguma pergunta? Ele contém um microcontrolador. Ele é essa placa toda aqui, ó. Para você entender, vem cá, mais facilmente. Ó, o microcontrolador é essa pecinha preta. Aí você pode depois ir passando, ó. O microcontrolador é isso aqui. O Arduino é tudo. Certo. Entendeu? Todo Arduino contém. O Arduino é essa placa toda. Não, eu tô perguntando, todo ele contém um microcontrolador. Todo ele contém. Isso. Obrigatoriamente. Aí tem vários tipos de Arduino. Tem Arduino Uno, tem Arduino Nano, tem Arduino Mega. Tem vários tipos. Eu vou falar depois disso para vocês.